Terra firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder. Sabia? Não sabia? Eu sou o professor Luiz Roder. Professor Luiz Roder. Esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou pedir para você se inscrever no canal, dá uma ajuda aí, por favor, tá? Se inscreve. Tinha alguma charqueira, bonita, charqueira. Dá uma ajuda aí, as inscrições ajudam demais, né? Dá like, comentar, tudo isso aí é muito bom pro canal, ajuda o algoritmo do YouTube a ver uma relevância no que a gente está fazendo aqui. Opa, quase caiu tudo aqui. E mostrar o vídeo para outras pessoas, para que isso aqui dê uma decolada, né? Espero que esse meu arquivo confidencial chegue a mais pessoas e possa surgir melhores oportunidades de gravar vídeos melhores e tudo mais. Hoje no Eu Recomendo, tem gente que já tá gostando de usar Eu Recomendo, hein? O Macário fez esses tempos aí, né? O Neto, um faroeste antigo, filme clássico, Trindade Violenta, Three Violent People, filme de 1957. Tem umas coisas muito legais nesse filme. Ó, essa aqui é uma edição original que saiu aqui, que saiu na americana, ó. Three Violent People. Aí você vai ter o Charlton Heston, a Annie Baxter, o Gilbert Holland e o Tom Tryon. Aqui a Trindade Violenta é o Charlton Heston, que é o... Ele é o... Puta, qual que é o nome dele? Colt Saunders, né? A Annie Baxter é a Lorna e o irmão dele é o... Ai, como que é o nome? Bom, o irmão dele é o Tinte, não Tinte Chong, calma. Vai ter vídeo de Tinte Chong aqui, calma aí. Betão. Esse filme é muito legal e tem umas coisas meio estranhas. Então vamos entender. Qual é a história? Começa com o Count... Então você começa pós-guerra civil americana, né? Você vai ter esse coronel Count Sanders voltando da guerra como derrotado para o Texas, para a fazenda dele. E você tem o exército da União criando um governo provisório. E esse governo provisório, então esse filme vai ter algumas relações interessantes. Vou primeiro nessa linha política. Ele mostra como que, quando houve o governo provisório, a União tentou se aproveitar dos confederados que perderam a guerra. Então houve uma super taxação de impostos. Ele é um cara que ele é muito rico, né? Ele tinha muitas cabeças de gado, ele tinha coisa tipo 300 mil dólares de 30 mil dólares de cabeça de gado naquela época. Isso daí seria uma coisa que você ter milhares de dólares, assim. Ele tinha uma baita de uma fazenda. E aí o filme começa com ele sendo desrespeitado pelos soldados da União, né? E mostrando os soldados da União numa situação de penúria. E ele é uma exceção em relação a isso. Aí, logo de cara, vai ter uma... Por que eu falei que tem umas coisas? Tem uma briga logo no começo, assim, que é muito marreta, assim, muito mal feita, mal ensaiada. Mas, de resto, é um filme muito interessante. E ele é um filme de faroeste que só vai ter... Acho que duas pancadarias de tiroteio. O que acontece? Ele vai chegar na cidade dele, ele tá voltando pro T-Ranch, né, que é o rancho teimoso, que em inglês é S-Ranch, que é Stubborn Ranch, né, o rancho da teimosia, que é em homenagem ao tio dele que o criou e tudo mais, né? E ele vai conhecer a Lorna. A Lorna é uma dançarina meio trambiqueira, né? Que veio para tentar a vida no Texas. Só que ele não sabe. E aí ele vai ajudar a Lorna. A briga dele vai ser porque os caras vão tentar tratar a Lorna de um jeito deselegante. E ele vai tratá-la como uma dama. Aí ele vai apanhar, vai ficar desmaiado. E o dinheiro dele vai ficar aí no chão. Ele tá com 900 dólares em moeda. E aí ela fala, eles bateram no meu marido, vem ajudar, né? Aí vem os soldados da União,
pegam os caras lá que estavam causando com ele, e ele desmaiado, aí leva pro quarto. Qual era o plano dela? Porque ela vê a chave do quarto e o dinheiro. Então o que ela fala? Fala, ele é meu marido, tal, e leva o personagem Charlton Heston, o Count Sanders, Colt Sanders, pro quarto e tal. E aí o que ela ia fazer? Ela ia pegar o dinheiro, vazar, porque ele não ia lembrar dela, e dar o chapéu nele. Quando ela chega lá embaixo para a dona do hotel, que ela veio para trabalhar lá como dançarina, e a dançarina aí, ela é vista como uma mulher promíscua, né, é associada com a prostituição e tudo mais. Então, era uma mulher que não era bem vista na sociedade. Ela fala para a dona do hotel, a dona do hotel fala, ela fala, é um tal de Colt Sanders. A mulher fala assim, meu, devolve esse dinheiro, porque esse cara, ele é sangue nos olhos. Ele não precisa do dinheiro, mas por uma questão de honra, ele é esse sulista. E aí você começa a ver eles colocando uma coisa que é muito interessante nesses filmes mais antigos de Hollywood, é essa discussão da Guerra Civil. Você vai ver isso que não é um filme de faroeste, mas no Vento Levou. Vários filmes vão mostrar como que o Sul se sentiu depreciado em relação ao exército Yankee. É muito doido isso. Eles vão colocar essa coisa da perda da guerra do ponto de vista de que eles também são heróis e tudo mais. Tem uma música do Lynyrd Skynyrd que chama Give Back My Bullets. Ele fala Give Back My Bullets, put them where they belong, ou seja, coloca elas de volta onde elas pertencem. Por quê? Tem no filme, acho que do O Dólar Furado, os sulistas receberam as armas com os canos cerrados, ou receberam as balas, ou receberam as armas sem as balas. Por quê? Para tirar o poder deles de defesa, para eles não tentarem fazer isso de novo. Hoje a gente entende a Guerra Civil Americana como uma coisa muito mais complexa e um entendimento melhor, mas existe uma época do cinema, principalmente dos anos 40, dos anos 60, assim, que vai ter essa romantização do exército sulista perdido. Então você vai ter os pistoleiros, que eram os caras que tinham os princípios e tudo mais, de manter a unidade americana e tudo mais. E o Colt Sanders vai ser esse tipo de personagem. E aí eles vão mostrar também o que a União tentou fazer com o exército vencido. No caso dele, você vai perceber que um amigo dele foi assassinado e ficaram com a fazenda dele, e a ideia desse governo provisório que está ali no Texas é fazer isso com ele e com as outras pessoas. Tomar o gado, tomar parte da terra, tomar parte do dinheiro, no sentido de fazer os caras pagarem pela guerra, e também, no caso aí, dominar as terras e tudo mais, como eu falei em outros vídeos que falam da conquista do Oeste. Então é muito interessante esse fundo que tem. E ele vai aí a Lorna vai voltar, vai deixar o dinheiro no cofre e vai voltar no quarto. E ele vai achar que a Lorna o roubou. E ele vai ter uma cena assim, aquelas comédias meio americanas dos anos 50, começo dos anos 60, assim. Mas chega a ser até pueril, ele põe a mina de ponta cabeça para tirar o dinheiro. Ela fala, não, eu deixei o seu dinheiro no cofre. Ela toda, né, eu sou uma mulher séria. Onde já se viu você achar que eu ia dar um golpe em você e tal? E ele vai se apaixonar por ela, vai casar com ela no outro dia, assim, vai montar um jantar, vai casar com ela e vai levar pro rancho. Só que a Lorna, ela vê uma segunda chance de recomeçar a vida e ser uma mulher, ter uma família e tudo mais. E ela vira e fala pra dona do hotel que a conhecia, ela fala, a hora que ele descobrir que você, no seu passado, ele é um homem tradicional, ele não vai aceitar as risadinhas dos outros homens. Ela fala, não, jamais ele vai descobrir, eu estou aqui no fundão do Texas. O que você acha que vai acontecer? Então, nesse meio tempo, esses caras que estão com o governo provisório e estão tentando tomar as terras, querem tomar as terras dele. E uma das coisas que eles querem fazer é criar uma situação onde o Colt
ataque esses caras e eles possam meter bala neles e matá-los, e matá-lo de uma forma dentro da lei, como era no Velho Oeste. O que acontece? Ele volta e vai ter um mexicano que é o Gran Vaqueiro, que toda a fazenda americana tem o Gran Vaqueiro, que é o chefe dos peões lá, que é a família dele. Tem uma coisa bem estereotipada, assim, bem filme dos anos 50, assim, 60. É legal aquela relação de família que ele tem com esses caras e tudo mais. Vocês viram que eu falei da Lorna e do Coach. O Tite é o irmão dele, e ele tem um detalhe, ele não tem um braço. Meu, é muito mal feita o lance do cara não ter o braço, porque você vê o cara tipo com o braço preso assim dentro da... Deve ter amarrado o braço do cara no corpo dele, então fica aquele puta braço pendurado assim da camisa. Então é mesmo, mas é muito... E ele tem uma dinâmica ruim com esse irmão, é o irmão que é beberrão, quem cortou o braço do irmão foi ele, porque o irmão dele ficou com o braço preso no moinho quando eles eram crianças, jovens já, e para salvar o irmão ele tem que amputar o braço do irmão e socorrer o irmão. O irmão é extremamente rancoroso com essa história. Ele carrega esse trauma de ter que ter feito isso. E a Lorna, ela vai começando a mostrar um lado muito interessante no filme, que não é aquela golpista. E ela começa a ver a chance de se tornar uma mulher com uma vida normal, assim, enterrar o passado dela, né? Deixar para trás. O que foi feito, agora já não vale mais. E ele não vai descobrir de jeito nenhum. Só que um dos caras do governo provisório reconhece a Lorna. E aí eles vão usar isso para que ele saque a arma e tal. E não vai acontecer. Ele não vai entrar nesse jogo. Só que aí ele fica sabendo que a Lorna tinha um passado que não era de uma mulher do sul, né, de uma dama do sul. Ele não vai aceitar isso. Ele quer que a Lorna vá embora, vai mandar a Lorna embora. Só que ele não sabe que a Lorna tá grávida. E aí esse Gran Vaqueiro, que é um mexicano, ele fala, eu não te criei para isso. Não importa o que aconteceu com ela, você tem que... se você a ama de verdade, o passado é o passado. Ele não aceita. Então é outra coisa que é muito legal nesse filme. Você vai ter essa coisa do machismo, da reputação, do homem do sul. Então essa coisa muito forte que é trabalhar com isso. Nesse meio tempo, o irmão dele vai chegar para a Lorna e falar, então, vamos levar o gado dele embora, vamos dar um chapéu nele e que se dane. E eles fazem isso. Ele vai chegar, vai descobrir que está acontecendo isso, ele e o Gran Vaqueiro e os filhos dele vão evitar esse roubo, né? E é uma das poucas que vai ter uma saca arma, mas não tem tiroteio também. Meu, o filme de faroeste sem tiroteio. E ele faz o quê? Ele vira pra Lorna e fala assim, agora ele já sabe que ela tá grávida, que o Gran Vaqueiro falou pra ele, ele fala assim, você vai ficar comigo aqui, quando você tiver o neném, você vai embora e você vai levar todo o gado embora. Ele a trata como uma prostituta, ele fala, você veio atrás de dinheiro, eu vou te dar dinheiro. Então eu vou ficar só que eu vou ficar com a criança. E ela aceita. Aí passa um tempo e tal, e o irmão dele fica puto da vida com esse lance. Ele senta a mão no irmão dele, fica todo o lance zoado lá entre os dois, aquela relação ruim que eles já tinham, né? Muita tensão. Então são os three violent people lá. A Lorna, o Tintin e o Colt Sanders. E aí, é muito interessante... o filme tem uma série de citações bíblicas, né? Tem uma hora, por exemplo, que ele vai tratar, ele vai fazer a referência da Lorna como a Maria Madalena, né? Da prostituta lá. O Gran Vaqueiro vai virar para ele e falar assim, mas ela foi perdoada. Você não está sendo um cristão de verdade. E o lance dos três, a divina trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é essa relação que eles vão ter. Eles são dois irmãos, o filho, ele vai ter o filho, ele vai se tornar o pai. A criança que vem para operar esse milagre que deveria juntar todos eles. Então é muito interessante de novo isso. E aí,
quando nasce a criança, que a Lorna vai, é o dia que ela vai partir, o irmão dele combina com os caras, porque o governo provisório já caiu, porque os caras descobrem que eles estão fazendo essas falcatruas. E aí a União manda os caras, então os caras vão fugir, e eles querem fazer o quê? Eles querem matar o Colt Sanders, pegar o gado dele e fugir e dar um último golpe. E o irmão dele vai vir para ajudá-los. E no final vai ter assim um duelo que é muito tenso entre ele e o irmão, né, para resolver essa situação. E finalmente você vai ter um tiroteio, um duelo final lá, que eu não vou contar como é que é, para ver se você assiste o filme sem spoilers assim. É muito legal, eu recomendo, um filme muito bem feito, assim, fotografia, aquela coisa da Universal, né? Acho que não sei se é 20th Century, mas é um filme feito com qualidade, com o Charlton Heston, que puta, tava no auge, assim. Só, eu acho esse filme, ele começa meio do nada, e aí ele tem uma resolução muito rápida e meio que termina do nada também, tá? Mas fecha a história, você entende, fica uma situação ali bem interessante do que se coloca, mas ao mesmo tempo é um filme que termina, começa e termina meio do nada, assim, mas muito legal, vale a pena dar uma assistidinha. Three Violent People, Trindade Violenta, tá? 1957. Presta atenção nesse detalhe da questão política da Guerra Civil Americana e essa relação do perdão e tudo mais. O poema de hoje, ele vai ter essa ideia de você fazer essa reflexão. Ele chama intra-análise, ou seja, uma análise interior. Às vezes, você ficar discutindo certas coisas, elas não vão levar a nada, você não vai resolver, você não vai mudar o passado, você não vai resolver esse passado. Você tem que aceitar o que aconteceu e continuar a partir dele, que é uma coisa que fica muito clara no filme, assim, a relação dos dois que se deteriorou em função do acidente que aconteceu, o perdoar o passado da Lorna, a relação dele com a guerra, né, do Charlton Heston, o erro que ele comete em relação à Lorna também, da questão do orgulho. Então vamos lá, intra-análise. Agora, tudo o que foi dito só faz sentido no silêncio. Agora, tudo o que foi feito só faz sentido na inércia. Agora, tudo o que passou só faz sentido na memória. E o agora passa a não ser nada. Tudo se torna tão difuso, tão subjetivo. O meu pecado, o seu pecado, o que importa? Como acreditar em uma decisão em que na maioria das vezes 2 e 2 podem ser 3, 4 ou 5. Depende de cada um e como cada um vai lidar com isso. E que como cada um vai lidando diferente com a mesma questão, essa questão vai se tornando uma outra questão, que não vai chegar numa isonomia, né? Não vai chegar num esclarecimento ou um denominador comum. Então, às vezes, a gente tem que deixar as coisas para trás, o passado para trás, não carregar esse fardo, porque ele não está fazendo sentido nenhum no agora. Você já assistiu esse filme? Você ficou interessado em assistir o filme? Diga para mim, escreve aí no comentário o que você achou do vídeo, se você já assistiu esse filme, se você gosta dele, se eu esqueci de comentar alguma coisa, o que você acha da questão do perdão, né? E de seguir em frente e às vezes deixar as coisas acontecerem para trás, as coisas que aconteceram para trás. Grande abraço, deixa like, dislike e a gente se vê em outro vídeo de Terra Firma Society. Black Label Society. Opa, não desligou. Então desligou de novo.